Ao longo desta Páscoa, destes 50 dias da Páscoa, nós estamos na primeira leitura acompanhando o livro dos Atos dos Apóstolos. A própria palavra diz Atos dos Apóstolos. Os atos que os apóstolos realizaram após a ressurreição, quando então com a vinda do Espírito Santo, eles passaram a anunciar, a pregar, a realizar milagres, curas, por meio de suas pregações. E hoje vemos na primeira leitura os apóstolos sendo apresentados ao Sinédrio e sendo questionados pelas autoridades do Sinédrio, pelo sumo sacerdote, sendo interrogados acerca daquilo que estavam ensinando, daquilo que estavam pregando. E são até de certa forma amedrontados, é colocado um certo medo neles. Nós tínhamos proibido que vocês expressassem algo sobre Jesus, tínhamos proibido que vocês ensinassem sobre Jesus, e apesar de encher a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. E Pedro então, representando aqui os apóstolos, dá esse belíssimo testemunho de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. E quando ouviram isto, ficaram furiosos e também desejavam matá-los. Meus irmãos, uma das grandes manifestações da ressurreição é justamente essa, a de sermos também nós testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas daqueles que se deixam transformar por Deus, testemunha daqueles que foram alcançados por Cristo e por Ele ressuscitados, por Ele transformados, por Ele reconciliados. Todos nós somos testemunhas da ressurreição, todos nós somos convidados a fazer a experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Como bem vimos no Evangelho de domingo passado, Tomé, que não estava com a comunidade quando Jesus apareceu, e novamente 8 dias depois, estando com a comunidade, Tomé também vê Jesus, Tomé toca em Jesus, Tomé tem a necessidade de ver, de tocar, de fazer a sua experiência também com Jesus Cristo, não isoladamente, mas em comunidade, unido à igreja. Pois bem, meus irmãos, nós também nos reunimos nesta quinta-feira desta segunda semana da Páscoa para celebrar a nossa fé na ressurreição, celebrar a nossa fé na certeza da vida eterna, que nos vem justamente pela fé em Cristo, pois assim ouvimos no Evangelho, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Meus irmãos, a vida eterna não é uma realidade para depois da morte. A vida eterna é uma união com Deus. A vida eterna é a capacidade de estabelecer comunhão com Deus, já agora, aqui na terra. E um dia podermos viver em plenitude esta comunhão, em plenitude esta união. Hoje nós estabelecemos comunhão por meio dos sacramentos, por meio da igreja. Nós estabelecemos comunhão por meio da fé que nos une, da fé que nos reúne, da fé que nos faz celebrar. E sabemos que um dia nós viveremos em plenitude, no entanto, a mesma realidade, porém uma realidade plena, mas a mesma realidade que já se pode experimentar agora, a mesma realidade da qual já se pode aproximar agora. Portanto, quem acredita no Filho, quem crê no Filho, quem se une ao Filho pelos laços do sacramento que brotam também da fé, certamente viverão um dia em plenitude esta união, esta comunhão. Viverão um dia em plenitude esta relação
de amor, esta relação de fé. Nós estamos celebrando hoje o 7º dia de falecimento de 3 irmãos nossos, bem como também 1º ano de falecimento e tantos outros que já morreram, que já partiram desta vida. E certamente diante da morte fica sempre para nós esta verdade de fé, que é a vida eterna. Aquele que crê possui a vida eterna. Quem crê em mim, como mesmo vai dizer Jesus, a quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Humanamente, muitas vezes, nós não conseguimos compreender estas palavras. Fisicamente, então, não conseguimos ver, realizar essas palavras, porque aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Portanto, a realidade da morte é uma realidade certa, é uma realidade palpável, uma realidade que se apresenta a nós. Mas a realidade da vida eterna também é uma realidade palpável, não fisicamente, não humanamente, não por meio de coisas palpáveis, mas por meio da fé. Portanto, quem crê, vive da fé, e quem crê jamais está sozinho. Quem crê jamais está isolado. Quem crê está sempre em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus e em comunhão com todos aqueles que nele, em Cristo, professam a mesma fé. Portanto, aquele, porém, que acredita no Filho, possui a vida eterna. Mas aquele, porém, que rejeita o Filho, que rejeita a fé, não verá a vida, não verá. Porque para ver a vida eterna, é necessário mais do que os olhos da carne. Para ver a Deus, para contemplar a Deus, para estar em comunhão com Deus, para permanecer com Deus, é preciso da fé. Um dia nós já não precisaremos mais da fé, porque já veremos a Deus. Um dia já não precisaremos mais da fé, porque a realização que hoje se dá pela fé, nós a teremos em plenitude, que é o céu, que é a vida eterna. Mas enquanto aqui na terra estamos, enquanto somos peregrinos neste mundo, certamente da fé nós necessitamos para poder nos unir a Deus e para poder estabelecer comunhão com Ele e ao mesmo tempo caminharmos para a plenitude da fé, que será a bem-aventurança em Deus por toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, a Páscoa é a certeza de que Cristo ressuscitou, destruiu a morte e nos garantiu a vida eterna. Vivamos a fé, dela sejamos testemunhas, para que assim possamos estar unidos em comunhão com Deus, já, agora, aqui na terra, para que um dia possamos viver já esta realidade que hoje se pode experimentar, possamos um dia viver em plenitude. Assim seja. Amém. Amém.